Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja muito bem-vindo, mais um episódio de Os Executivos, o podcast que traz para você a vida empresarial, a vida por trás dos bastidores, né, de quem faz acontecer. Mas hoje a gente vai falar de um negócio que é muito mais gostoso do que simplesmente falar de negócios. A gente vai falar de negócios com vinho. Eu tô aqui com um cara que... Eu até brinquei com ele nos bastidores, eu disse que ele era um playboy que foi pra roça. Ele é advogado, Você advoga ainda, né, Pedro? Ele advoga ainda, mas ele montou, eu acho que é o sonho de consumo de muitos adultos, ele montou a Casa Tess. E ele produz, hoje, com certeza, o melhor vinho do Brasil. Ele vai contar um pouquinho pra gente como é que foi toda essa carreira, por que ele resolveu fazer isso. Então, Pedro, muito obrigado de você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser delicioso, saboroso esse episódio aqui. A gente já falou aqui sobre azeites, eu tive uma aula sobre azeites, hoje eu vou ter uma aula sobre vinho, quero que você me explique, porque eu não entendo nada de vinho, eu gosto de beber só. Então somos dois. Mas você deve ter mais conhecimento que eu. E eu queria que você contasse, bom, você é advogado, você é sócio do escritório de advocacia em São Paulo. Isso. O que aconteceu? Como é que foi o projeto da Casa Tess? Bom, seja bem-vindo. Obrigado. Eu, advogado, trabalhando aí no capitalismo selvagem. E aí depois que tive minha primeira filha em 2009, começa aquela coisa de arrumar um lugar para sair de São Paulo e tal. Final de semana, e aí eu comecei a procurar praia, não consegui muito me identificar, e sempre querendo fazer alguma coisa, arrumar uma ocupação para a cabeça, né? Sempre empreendi, no escritório a gente começou um escritório de um modelo diferente, que era muito focado em qualidade, de um tamanho menor, e começou a dar certo, aí ganhei esse primeiro dinheiro lá por 2012, 2013, comecei a sair comecei a juntar um dinheirinho, falei, puxa vida, vamos sair de São Paulo. Saiu da rodinha do rato ali. Saiu da rodinha do rato, exatamente. Agora voltei pra rodinha do rato. Voltou. Mas aí um lugar e tal, e eu tinha dois super amigos, irmãos entre si, e eles nascidos e criados numa fazenda em Águas da Prata. Águas da Prata. Águas da Prata ali, São Paulo com Minas, do lado de Poços. E eles tinham uma fazenda linda, que eu ia muito, festa, bagunça e tal, e tinha uma atividade em torno do lazer, que era uma coisa que me encantava, que era pecuária. Os caras tinham gado de corte, e eu falei, como é que faz trem aí para eu virar sócio desse negócio? Não quero ter uma casa num condomínio, acho bacana essas casas, mas eu queria uma coisa mais... que desse trabalho, né? Não queria uma coisa simples, não uma coisa de trabalho. Você queria literalmente fugir da Faria Lima. Né? Exatamente, queria fugir da Faria Lima. E aí eu fui para esse negócio, aí a mãe deles, Dona Marilídia, pessoa fantástica, bravíssima, ela que era a matriarca assim, do negócio, ela falou, tá bom, então o Pedro pode fazer parte aqui da nossa atividade empresarial, mas o Pedro tem que comprar uma fazenda, só que eu que escolho a fazenda. E aí, nessa história de que eu escolho a fazenda, Dona Marilide um dia liga pro Joaquim, que é o mais velho, e fala, Joaquim, achei a fazenda do Pedro. É a Pratinha, que é o maior elogio que ela podia fazer para alguma coisa, que era a Pratinha, que era a fazenda dela. A fazenda dela chama Prata. Pratinha. Fazenda ela achou uma igual a Pratinha. Igual não, é bem menor. Mas, enfim, aí eu fui lá, comprei a fazenda. Era uma coisa destruída em termos de construção. Fazenda de café antiga, abandonada e tal, assim, um negócio difícil. E fui lá, quebrei o porquinho, enterrei um negócio em São Sebastião da Grama, um vale incrível, lindo geograficamente a fazenda, mas era uma coisa destruída.
Aí eu cheguei lá, falei, ó, então agora, imagina, minha mulher chegou lá, como assim, comprou fazenda? Tipo, Vai virar fazendeiro. aí chegamos lá, e a fazenda foi, e aí obviamente a fazenda foi descobrir que galinha voava, que leite não dá na padaria, fomos aprender da fazenda, né? Fazendo aquela coisa que toda hora tem uma coisa para resolver e tal, mas ainda assim muito adequado, o gado anda sozinho, o gado faz as coisas dele sozinho. E eu... Você botou gado lá dentro. E era gado. Não tinha gado, arrancou o café que tinha, botou gado. E aí o Joaquim que tocava esse negócio era Angus, F1, Angus, recria, não sei o quê, gado, eu entendendo do gado, achando aquele negócio massa. Comprou cavalo também, não? Aí tinha uns pangaré pra tocar o gado. Pangaré pra tocar. E aí, meus filhos, fazenda, aquela situação, Tava né? se divertindo. Fazenda, vaca leiteira, faz o queijo, achando graça naquele negócio. Bom, aí, quando foi lá por 16, 17, eu já demorei só 3 anos, mas comecei a entender que eu estava num lugar que não tinha uma vaca num lugar, só eu. O vizinho de cá era o Orfeu, café premiado, capela do Niemeyer, azeite, para baixo Irarema, um azeite maravilhoso premiado, várias fazendas de café super importantes, Baobá, todos os Carvalho Dias, tem uma fazenda que chama Santa Alina, que exporta para o Japão, Nespresso, Cluster da Grama. Gente, isso aqui é o melhor café, o melhor azeite do Brasil, os caras se diziam isso, né? E suas vaquinhas? E eu só com as vacas, eu falei, acho que estou fazendo uma coisa errada. Mas não tinha muito esse tesão de fazer café ou azeite e tal. E o tempo foi passando até que um dia eu fui no aniversário do amigo meu e esse cara fez um almoço e tinha lá um Guaspari. Aí, o Guaspari hoje Explica o que é o Guaspari. O Guaspari hoje, e há anos, é o vinho mais importante, eu acho. O cara que é o precursor de todo esse movimento que está tendo em São Paulo. É um cara que faz ótimos vinhos, cresceu, desenvolveu o mercado, construiu uma marca, profissionalizou essa indústria. E na época, eu nem sei quando eles começaram direito, mas estou falando que eu estou em 2016 e tal, quase 10 anos. Eu tomei um Guaspari, Guaspari fica em Espírito Santo do Pinhal. Hoje é um super hub de, sei lá, tem 60, 80 projetos lá. E explodiu o preço da terra, explodiu o hotel, agora um monte de condomínio, todo mundo fazendo vinho, tem lá um hub. E aí e lá muito focado no Syrah, como uva principal mais adaptada, que é uma uva, é uma videira mais forte, tem um yield de produção muito bom e tal. Eu falei, poxa, eu estou a 1 hora de lá, o Vale da Grama é bem mais frio, então eu fiquei com medo, né? Eu estou lá numa região diferente, Poços de Caldas é um vulcão. Eu não sabia disso. E aí eu fui entender que aquele vale onde eu estava tinha um microclima, um barangandã meio mágico, que o café era a saca mais cara vendida não sei da onde, era o azeite Orfeu XPTO, e eu fui começando a conversar com os vizinhos, né? E o cara do Orfeu, que tocava Orfeu na época, era o Zé Renato, e o cara falava, olha, ele tem uma fazenda grande em Botelhos, o Orfeu. Ele dizia, para eu chegar na qualidade que eu tenho que chegar, eu tenho que misturar aqui com o Café da Grama. Eles são 2 fazendas. Tem uma fazenda Sertãozinho e a fazenda Rainha, que fica na Grama, que tem a Capela do Niemeyer, meu vizinho lá. E aí eu falei, puxa, até aqui tem um negócio. Aí eu comecei a correr atrás de como é que planta uva. Aí eu fui chegando, aí fui descobrir que o cara aqui era o cara que era o cara que, vamos dizer assim, o desenvolvedor real disso tudo, era um cara que chamava Murilo Regina. Esse cara foi para Bordeaux, fez um PhD e ele desenvolveu um negócio que é a dupla poda. Que o que acontece? A uva, como, enfim, a videira, como uma planta, ela vai, teoricamente, na primavera, ela tem todo o movimento da primavera e vai dar o fruto no verão. O verão no Brasil, ele é um verão úmido, chuvoso, todas as características que você conhece. Uhum. Isso faz com que a terra encharque de água, a videira puxa um monte de água, dilui o açúcar, o tanino, tudo que tem da uva, e você não chega, possivelmente, num vinho de uma grande qualidade. Você pegar o hemisfério norte,
eles têm um verão muito seco em muitos lugares, como a Califórnia, como a França tinha, enfim, tem, e etc e tal. Então, nessa virada, né, você vai tendo dias mais longos no verão deles lá, mais calor, seco, tá certo? E aí essa videira tem que buscar lá no fundo nutrientes, aí você tem grandes vinhos concentrados de complexidade, secundária, terciária, etc e tal. E eu falei, caramba, que coisa interessante. O que aquele cara faz? O cara inverteu o ciclo da planta. A planta, em vez de fazer uma jornada, ela faz duas. Você tem um período da planta que você poda ela vai de setembro a fevereiro, em que ela vai para formar os ramos. Quando, teoricamente, ela fosse dar os frutos em fevereiro, você poda ela e ela começa de novo um ciclo. Que aí você vai colher essa uva em julho, agosto. Esse período de, lá na grama, de março para abril até julho, agosto, é céu azul escuro, sol, uma gota d'água. Então, a qualidade da uva produzida tem sido realmente extraordinária. Interessante isso. Isso abriu uma fronteira nova. Então hoje São Paulo, essa região de sul de Minas, São Paulo, a grama só temos nós. Mas você pega ali em volta Andradas, Jacutinga, Pinhal, Infinito, você tem muita gente, Amparo, muita gente plantando uva. E construindo vinícola e produzindo seus vinhos, né? Tem hoje uma outra questão de ter vinícola ou não ter vinícola, que tem muito mais gente com uva do que vinícola. Tá. Isso cria uns gargalos para essa turma na linha de produção. Mas o que a gente tem é realmente um desenvolvimento regional muito relevante. De turismo, de hotel, de fluxo de pessoas, de experiência. E, de novo, nesse aspecto, Pinhal está largado na frente. Guaspari largada na frente, né? De desenvolvimento, disso tudo. E aí, eu fui lá, conheci essa turma, e falei, vamos plantar uva? Eu queria plantar, só que eu não queria plantar Syrah. Por várias razões. Mas uma de mercado mesmo. Eu tinha uma grande inspiração no Cheval Blanc, não conhecia Pierre, não conhecia nem Bordeaux, nada disso, mas eu tinha já essa inspiração. E eu queria plantar Cabernet Franc, queria plantar Merlot, queria tentar um outro tipo de vinho, Saint-Emilion. Mas você era um tomador de vinho? Eu era um tomador, não, eu era tomador de vinho, Tá. Tava longe de ser o cara que participava de confraria, ou que tinha uma adega, tinha uns vinhos bons, mas de conhecendo vinhos bons, né? A advocacia, essa coisa de arrumar um cliente francês, que foi o Casino por anos, e a gente ia para Paris muito, e tinha uns advogados que iam ensinando pra gente, ia tomando uns vinhos. O meu sócio, Marcelo, poxa, ele tomava vinhos bons, e aí eu fui aprendendo. Mas não era um cara assim, porque o tanino, porque não sei o quê, o que fiz WST, nada disso. Era um curioso, mas o que aconteceu de verdade foi que eu me apaixonei pelo processo de fazer a uva, de fazer o vinho. Plantar com meus filhos. A gente plantou aquele primeiro hectare que o cara, para poder me vender o Cabernet, ele me vendeu um pouquinho de Syrah porque ele achou que eu não ia seguir, porque só o Syrah produzia muito mais naquela época. Era muito difícil produzir Merlot, era muito difícil produzir Cabernet, era muito difícil sair do Syrah como mainstream. Mas eu queria uma outra coisa, até porque eu sabia que Pinhal tinha muito Syrah e eu queria também, num posicionamento, fazer outra coisa. Tá. E eu queria apostar muito no Cabernet Franc. E que foi, depois, graças a Deus, uma excelente aposta para mim, porque o nosso Cabernet Franc, realmente, a gente tem muito orgulho dele. E ele é um blend do Cabernet Franc com Merlot, esse é o Casatest. Tá. E a gente plantou. E aí, Lucas, puxa vida, foi um pega pra capar. Eu descobri que a formiga trabalha sábado. Feriado ela vai também. Chove. E aí eu fui aprendendo com o manejo, a gente cuidando. E aquele primeiro hectare que plantamos perto de casa, nós plantamos, então a fazenda era um vale assim, né? Então tem uma face para cá e uma face para cá.
Todos os principais vinhedos da vinícola estão nessa face aqui. Lá na laje, que eu já vou contar. Mas esse primeiro vinhedo, ele é vinhedo da sede, perto de casa. Que era mais fácil para a gente cuidar, era 1 hectare de uva. E apanhamos. Como estava um pouquinho melhorzinho, eu levei um chileno lá que eu tinha conhecido, que é o Christian. Ele tinha ficado um tempão na Águas Pari e estava agora com o projeto dele e fazia consultoria, ajudava gente começando e tal. Aí eu levei ele lá, falei, ó, tá aqui esse vinhedo e tal, estamos fazendo, olha como tá agora, que eu tô conseguindo entender como é que faz, e queremos fazer um vinho bom, queremos fazer um Cheval Blanc. Ele falou, cara, lunático, né? Lunático. Até eu hoje falo, gente, que maluquice esse negócio. E aí ele falou, esto, paisarrismo. Acabou comigo, jogou um balde de água na minha cabeça. Esto, paisarrismo. Isso é um jardinzinho seu. Jardinzinho, tá uma merda. Ali passa um rio, porque a umidade, porque o sol, porque esse solo. Aqui, Pedro, você tá nesse Vale Encantado? É lá, ó. É naquela face lá em cima. Lá, porque tem um paredão de granito, tem uma mata em cima ali, porque não sei o quê, naquela altitude. Lá você tem chance de fazer um vinho, né? Aí eu falei, tem um problema só. Lá é o vizinho. Então, pode ir embora, né? Lá é o vizinho, aqui não serve, mas aqui não tá, lá é o vizinho. Aí, Teu vizinho tem chance de fazer vinho bom, você não. Exatamente. Aí eu falei, porra. Aí o cara foi embora, lazarento, aí foi embora. Aí ele, juro por Deus, passaram 2 semanas, me ligou o Tiãozinho Veneno. Tiãozinho Veneno é o broker da região. Tiãozinho Veneno é uma figura. Veneno. Tiãozinho Veneno. Pedro. O cara tá vendendo. A laje, o cara vai entregar a fazenda. Porque os filhos não querem tocar, é um café maravilhoso, não, mas seu Asdrubal, puxa, o cara não quer continuar. Seu Asdrubal. E o Ricardo, filho dele, não sei o quê, você não quer comprar a laje, contigo seu, melhor você olhar. E eu tô com aquele negócio do Christian na cabeça, eu falei, tá bom, vou olhar essa fazenda. Não tinha dinheiro, naturalmente, né? Mas como sempre, pega a bola, dá uma bica na bola, corre atrás da bola, né? Aí, não um totó na bola, é um tiro de meta. Eu jogo o pino pra cima e vê exatamente. Quando que vai cair. Aí eu fui lá e comecei a sentar com o cara. Tem que tomar cachaça, né? Pra você poder comprar fazenda no interior. Aí você senta com o cara, toma um copo de cachaça. Aqui em São Paulo você fala inglês, lá você fala rossês. Lá é rossês. Você não pode chegar com, né? Você chega lá, pompa e circunstância. Esquece. Tem que chegar lá de fazendeiro e tal. Bode, de veste fazendeiro e tal. E aí eu fui lá, e aí eu cheguei lá, o cara... Mas você tem um estilo meio fazendeiro francês mesmo, né? Loiro e tal. Você não tem cara de fazendeiro, nem de cara da roça, né, Pedro? Não, eu vou lá com cara de roça, eu até engano bem. Aí eu vou lá, tava lá com cara de roça, conversei com ele e tal, levei até o cara que era o Du, que era o nosso administrador, até hoje o nosso craque, nosso administrador, e aí eu andei lá e tal, eu sentei com o cara falou, bom, então, porque pô, a fazenda vale tanto, custa mais tanto, porque eu tenho aqui não sei quantos pés de café, de 100 anos que produz, que meu pai, que o café aqui é maravilhoso, porque isso, porque aquilo. Aí eu falei, ô, seu Asdrubal, tem só um problema. Vou arrancar o café. O cara, o quê? Vai arrancar o café? Ficou louco. O que você vai plantar aqui? Vou plantar uva. O cara, que uva? O cara tá louco, vai tá louco. É um maluco tal. Maluco tal. Aí o cara queria X na fazenda, não tinha aquele dinheiro pra variar. Aí eu falei, ó, não tem esse dinheiro e tal, não deu negócio. Aí passa 2 semanas, sei lá, tempo, não lembro exatamente. O seu Asdrubal me liga lá, faz o contato, eu volto lá, ele começa a andar comigo, ó. Daqui ali, a água faz assim, aquela árvore lá, de lá pra lá é um solo pior, esse pedaço aqui é onde eu tenho o meu melhor café, quando não sei o quê, aqui não tem geada, ali embaixo pode ter geada, porque isso, tal, não sei o quê. E aí, cara, eu tô achando aquele papo estranho, porque o cara, meu, tá me mostrando, eu falei que eu não vou comprar, eu não tenho dinheiro pra comprar. A oferta que, porra, eu tenho que pagar em 5 anos, tirando o café e tal. Aí o cara deu a mão pra mim e falou assim, não é você que escolhe o vale é que te escolhe. A fazenda é sua. Assinei a laje dia 7 de novembro, dia do meu aniversário. Liguei pro chileno. Falei, agora você tem um problema, bonitão. Sabe lá que você apontou que não era nosso? Agora você volta
e nós vamos arrumar os Murilo, Cabernet Franc, Merlot e vamos plantar. Aí os caras falaram, esse cara é muito louco, porque ele dobrou a aposta ao contrário. Porque, poxa, era um momento que todo mundo plantava só Syrah, era um momento que era uma região que ninguém tinha plantado, eram tipos de uva, o Merlot especialmente, que tinha havido na região péssimas experiências de produção do Merlot. E o mais impressionante de tudo isso é que você não tem histórico nenhum da sua família, de roça, de nada. Zero. Zero. Nem na advocacia, nem de roça, de nada. Isso é de outras... Sei lá, que isso deve ser por falta de neurônio na minha cabeça. Mas, e aí eu plantei o Cabernet Franc, o Merlot. Você comprou a fazenda do homem Comprei a fazenda do homem. Você tirou o café do homem. Tirei o café do homem. Plantei o Cabernet Franc e o Merlot numa proporção que eu entendia ser a proporção que o Cheval Blanc produzia seus vinhos no Bordeaux. Isso sem eu ter ido para Bordeaux. Sem eu saber quem era Pierre Lurton. Olha que coisa. Plantei. Tô lá cuidando da uva. Aí comecei a melhorar a uva e tal. Eu falei, poxa vida, eu preciso entender mais desse negócio, entender mais do modelo de negócio, entender desse negócio. Comecei a botar tecnologia. Falei, cara, os caras que fazem um vinho muito baseado em tecnologia, com muita inteligência e com muita resiliência de preço, são os Cult Wines da Califórnia. E eu estava numa fase que eu queria também um pouco pensar o que eu queria fazer da minha vida, se eu queria comprar uma bicicleta, né? O que eu queria fazer da vida, não queria seguir na advocacia. Então você comprou duas fazendas. Aí foi arrumar problema. Aí eu fui para Stanford. Fiquei lá 2 meses e meio num negócio chamado SP, mas nesse contexto que eu estava lá, eu fui me meter nas vinícolas de lá. E fiquei muito próximo da Promontory, que é o filho novo do Harlan State, que é talvez, junto com o Screaming Eagle, talvez os 2 vinhos icônicos do Cult Wine americano, né? E vinícolas que eu acreditei naquilo. Que eu me identifiquei com o que eu faço na advocacia, que é assim, nós não vamos abraçar o mundo, nós vamos ter um trabalho que o único norte possível é qualidade. A qualidade tem que ser espetacular, você tem que ter uma obsessão pelo detalhe, você tem que dizer não para crescer, não para o cliente e, de novo, nesse modelo, como você comunica essa qualidade? Demora mais. É no boca a boca, é construindo uma história e construindo reputação. Isso eu queria para Casa Tess. E isso que essa turma americana faz muito bem. Que é o quê? O vinho tá bom? Tá bom. Não tá bom, não produz. Não tem negociação de detalhe. Na Casa Tess, a gente não tem vinho prensado. O branco, óbvio, é um vinho prensado, mas um vinho tinto, Casa Tess, Grama, é só a flor do vinho. A gente usa as barricas que o Pierre escolhe, as barricas que são as que a gente tem que ser melhor para produzir o melhor vinho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Claro. Se você quiser comprar o vinho, você não vai conseguir comprar o vinho. Vai, calma, Não, tem que conseguir comprar. Tem que conseguir, mas você vai entrar numa lista para poder comprar o vinho. O Pedro vai explicar isso para você. Então, olha só, o que eu quero chamar a tua atenção agora aqui. O Pedro está dando uma aula de negócio pra gente agora aqui. Ele não está falando de vinho. Ele está dando uma aula de posicionamento de mercado. Ele está dando uma aula pra gente de modelo de negócio. Então, foca no que ele está falando. Vai, Pedro. Isso é uma série de escolhas, né? E é verdade que é um tema de negócio, porque quando começou a Casa Tess, ela nem chamava Casa Tess, uma plantação de uva, desde o começo, eu tinha o norte. Qual é o norte? Eu quero produzir um vinho de extrema qualidade. Esse vinho de extrema qualidade, ele tem margem. O unit economics desse vinho é bom, né? Para você produzir um vinho de extrema qualidade, vinho é uva. Beleza, vamos trazer
o tanque Noblo, igual tem no Cheval Blanc, de concreto francês, custa uma fortuna, traz aquela coisa gigante, põe na vinícola? Vamos. A máquina, a prensa pneumática italiana, beleza. Mas está discutindo isso aí, vou chutar no meu coração, 10% do vinho. 90% da qualidade do vinho é o ingrediente, é a uva. Então eu entendi que o campo era o lugar do maior investimento. Hoje em dia, por aí, e de novo, qual o caminho da Casa Tess? O vinho de extrema qualidade. O vinho de extrema qualidade é campo. O campo é gente. Todo mundo mora na fazenda. Todo mundo tem energia limpa solar. Tem uma horta coletiva. Todo mundo tem escola. As mulheres trabalham junto com os caras. Aqui foi uma ideia de uma pessoa que é a chefe do campo, que é a Lara, que é uma agrônoma. Mulheres na liderança. No campo, no começo, dificílimo. Mundo machista, preconceituoso, muito pior que a Faria Lima. Vencemos. Qualidade do trabalho no campo, fez assim. Renda da família, fez assim. Todo mundo na escola, mora na fazenda, energia de graça, luz de graça, casa de graça, comida. Esse cara sai à noite para ver formiga feliz. Você tem que tirar os netinhos, que é uma vamos dizer, ramificação da planta, os caras estão tirando com detalhe. Num processo da Casa Tess, que é um processo manual. A gente brinca que o nosso vinho é feito à mão, porque ele é feito à mão, nesse conceito do detalhe. Então, quando a gente desenhou, eu desenhei um pouco mentalmente, a gente vai pivotando, vai aprendendo. Eu quero fazer um vinho de muita qualidade. Qualidade é campo, campo são as pessoas. Agora, campo é natureza. Uma série de fatores imponderáveis. Você tem que aprender a lidar com eles. Como você aprende isso? Dados, tecnologia. Fui para Stanford, cheguei na Califórnia. E cá, como é que vocês fazem? A gente mede se choveu, se não choveu. A gente mede dentro do solo sensor de umidade. Nossa, cara, que interessante. Eu cruzo esses dados com os dados do que eu faço em cada rua, ano a ano, a produção de cada planta, tudo numerado, planilhado, o sistema, o dado, a solar, a foto. Peguei tudo que esses caras faziam, trouxe para Casa Tess. Peguei como é que você vende vinho? Como é que você conta essa história? Porque, pô, o vinho vai para gôndola, tá lá, 7.000 rótulos na gôndola. E tem uma simetria de informação no mundo do vinho igual na arte. Como você precifica um vinho? Por que o consumidor escolhe esse ou aquele? É tradição, história e tal. Fiz uma super pesquisa de mercado no Brasil. E contratei um cara super bom para me ajudar no negócio de marca, que era o Narita. E comecei a entender o seguinte, a gôndola, eu não ia conseguir contar na gôndola que a gente fazia um negócio feito à mão, com a barrica foda, um vinho, um detalhe, que a nossa rolha é uma rolha de realmente cortiça, portuguesa, TCA, que custa R$10, enquanto que tem rolha de 2. Por que você põe uma rolha de R$10, você pode botar uma rolha de R$2? Porque o cara que vai tomar esse vinho, ele pode guardar esse vinho 10 anos, porque o vinho tem um potencial incrível, e ele não vai ter um problema com a rolha. É um comprometimento com esse consumidor que está fazendo um voto de confiança numa marca nova. Casa Tess não é Cheval Blanc, Casa Tess não é Hermès. Casa Tess quer ser uma marca brasileira importante, mas faltam só 100 anos pra gente. Agora, você tem que começar direito. E eu vou usar uma palavra, acho que ela não é feia, mas ela é um pouco forte talvez, mas que eu falo para todo mundo lá e é todo dia. Não tem atalho. A gente não vai se prostituir. Então, porra, fluxo de caixa destruído. Porra, precisa botar dinheiro para comprar barrica porque não vendeu. Ah, não, vamos antecipar a vender aqui, porque eu cubro o meu fluxo de caixa. Mas aí eu vou vender para você um vinho que não está tão pronto como eu quero que você abra e tome. Então, não. A gente sangra, sangue, suor e lágrima, e segura e vai te entregar o vinho quando a gente entender que o vinho está bom para ser entregue. A pessoa vai jogar fora a caixa de madeira. Possível. Estamos até pensando em logística reversa disso, mas aí te entrega numa madeira de reflorestamento, bacana, uma puta madeira, caixa, porque faz diferença. Uhum. Faz diferença a apresentação analógica que a gente faz do material quando o sujeito entra na locação. Então, longa história longa,
Na Califórnia aprendi a locação. O cara tem que se inscrever. Puxa, mas o cara se inscrever é chato pra caramba. Puta, eu quero comprar o vinho da Casa Tess, como é que eu faço? Puta, eu quero mandar o WhatsApp até aqueles vinhos de vendedor de pijama, aprendi. O cara manda pro cara do WhatsApp dele, o cara tá em casa de pijama. Me entrega aí, 10 carteiras, 10 não sei o que lá, que tem um jantar aqui em casa hoje. Aí o cara contrata o motoboy, pega os vinhos, vem os vinhos aqui. Não é isso. E a gente tem uma questão de educar o consumidor de que esse vinho feito nessa qualidade é igual comprar um Amprimère em Bordeaux ou comprar o Harlan State. Você espera. Não é um vinho que eu quero comprar hoje, agora e tá na gôndola. Porque na gôndola você não consegue contar essa história. O cara precisa entender essa história, o cara precisa te conhecer. É quase um membership do cara. E aí esse cara, ele se inscreve, essa pessoa se inscreve, recebe um material, tem uma jornada de compra muito legal. Ela recebe uma coisa que eu copiei do capitalismo, eu, advogado dessas companhias abertas e tal, quarterly reports. Então, a cada 3 meses, o cara recebe um carta Casa Tess, contando. Começamos agora em tal restaurante. Agora a gente está hoje só em 8 restaurantes. E estamos abrindo agora, fazendo um movimento de abrir para mais alguns, porque a gente quer ter restaurantes que contam a nossa história. Não está na carta abandonada do restaurante. Porque, de novo, o restaurante para a gente é um flagship. Você não vai ganhar dinheiro vendendo vinho para restaurante. Porque eu quero vender o vinho para o restaurante num preço que a hora que o restaurante ganha dinheiro, ainda assim eu sei um preço competitivo para as pessoas tomarem o vinho. Quero contar a minha história, eu quero contar a história do Vale da Grama. E nesse contexto, o que a gente um pouco fez é, todo esse posicionamento, a gente vai contando para o cliente a cada 3 meses. Tá na barrica, hein? Vai sair. Teve agora um evento no Fasano, que estamos mostrando o começo da safra 24. Tá chegando agora um vinho novo, Pierre não sei o quê. A gente vai contando. Ganhamos um prêmio em Londres. Quando a gente ganhou o prêmio em Londres, lá do World's Best, os sommeliers dos 50 melhores restaurantes do mundo fazem uma lista. E Casa Tess, pela primeira vez, um vinho brasileiro entrou nessa lista. Casa Tess 2022. Cara, foi um boom, seja nas pessoas se alocando, e a gente viu um pico disso, né? Então, eu percebo que o vinho, como modelo de negócio, ele é muito difícil, mas ele vive de credibilidade, como na advocacia. Ele vive de você fazer a coisa certa o tempo inteiro. Porque se você um dia vender um vinho que você vendeu, que você rotulou com o seu nome, cobrou e não entregou, só para cobrir o caixa, você perdeu tudo aquilo que você fez. Então é uma jornada muito longa, tem que ser muito séria e resiliente para isso. Acho que construção de marca, de qualidade, é muita resiliência. Porque você é testado o tempo todo, né? E é uma questão de posicionamento. Tem outros caminhos, como tem na advocacia, né? Eu vi que você entrevistou o Peroma, um cara brilhante, Piero Neto, história brilhante. Os caras têm, sei lá, 1000 advogados, fatura bilhão. Eles sabem fazer esse negócio nessa escala. Eu não sei, né? Então tem o cara que faz o vinho em larga escala bem pra caramba. E, poxa, que monta... eu tô muito... e sei fazer, e tô muito acreditando no cult wine. Um vinho, nossa produção ela é limitada, as pessoas têm um limite de compra, as pessoas da lista têm um limite de compra, e à medida que aquele limite não vai sendo exercido, vai descendo na lista, né? E, de novo, falta muito ainda. Eu brinco que a Casa Tess, a gente está subindo o Everest. Nós estamos andando há 10 anos e o Everest continua longe desse tamanho. Ainda falta o infinito. Mas a gente hoje tem muito orgulho do potencial que a gente está mostrando. Acho que esse é o charme, né? O potencial do que a gente pode ser. E acho que é esse potencial que atraiu, junto com sorte, com maluquice mesmo, pessoas para o projeto, como o Pierre Lurton,
CEO do Cheval Blanc. Conta a história dele, como é que Então, foi essa história? E o Máximo, quer dizer, o Máximo veio antes do Pierre. O Máximo é um cara super importante no mundo do vinho, o cara que era sommelier, Noteca Pinchiori, 3 estrelas Michelin em Firenze. Rogério Fasano traz esse cara para o Brasil, ele vai para o Fasano. Do Fasano ele vai para Gran Cru, eu acho, e ele é o cara que escolhia os vinhos para comprar, junto com o Mariano e tal. E aí que eu conheci ele, tá dando uva e tal, e o Máximo tinha uma demanda na Gran Cru que era assim, Máximo, precisamos montar aqui um stand de vinho brasileiro. E ele botava espumante, ele botava vinho branco, ele botava tudo, mas não conseguia, não consigo botar, não achei um vinho tinto que eu acredite no produto. E o Máximo fala uma frase que me ajuda muito. O vinho fala. Então, assim, não tem segredo muito. Abre a garrafa, o cara prova, e o cara vai dizer. Não tem assim, não, porque eu fiz o vinho assim, porque o tanino, porque as ameixas, porque... Cara, vinho fala. Vinho bom, vinho fala. E aí, nesse contexto, o que a gente um pouco viveu foi que o Máximo chegou na fazenda, que eu convidei ele provou o 21 e ele falou... Tem até um negócio no Instagram legal dele, que ele fala, que eu fiquei super honrado. Ele fala, eu provei aqueles vinhos e eles tinham uma marcha a mais. Passava a quinta, tinha a sexta. E aí o Máximo começou essa história de ajudar no projeto. Nem chamava Casa Tese, ainda nada. E aí, eu na advocacia, tem um cara que é um advogado Pelé, brilhante, super cara, chama Guilherme Forbes. E eu falei com o Guilherme, Guilherme, a sua irmã é casada com o Pierre Lurton, que é uma jornalista, Alexandra Forbes também, super jornalista, escreve no Globo e tal. Será que eu consigo conhecer o Pierre? E aí, aí o cara me recebeu no Cheval Blanc, o cara é um lorde, o cara super querido, e o cara é o Pelé. Então assim, eu no começo queria conhecer o Pierre, falei, Pierre, tô fazendo um vinho lá no Brasil, vou fazer uma vinícola, como é que eu faço a vinícola? O que você acha do vinho brasileiro? Já teve no Brasil? Comecei a levar ele pra fazenda, começamos a namorar, namorar. E ele namorando, uma hora eu falei, encantoei ele lá em casa, falei, companheiro, precisamos casar. Como é que faz pra casar com você? Né? Encurralou ele. E aí, ele, um cara, nota 1000. E o cara, eu achei que no começo, ele ia... beleza, Pedro, te casa aí, eu dou umas dicas, passar bem, obrigado. E a verdade é que o cara é tão fantástico que ele me faz e faz a Casa Té subir de qualidade um degrau. Mudou a colheita. A gente colhe muito antes que todo mundo, a gente colhe mais al dente, como ele fala. Uns vinhos de baixa extração, fruta, frescor. Mudou o nosso manejo das barricas. A gente usava barrica de primeiro uso em grande medida e a gente está mudando o tamanho da barrica para barricas de madeira, Tarransou, francesas e tal, mas com uma superfície de contato menor com o líquido, porque elas têm mais tamanho. Estamos fazendo um manejo de tanques de... Então assim, o cara mudou muita coisa do campo, trazendo um gente do campo. Trouxe um cara que é um fantástico do campo, como é que Xavier Chaunet, que é um cara que é responsável pela implantação dos vinhedos, vários projetos, Rothschild, Cheval Blanc, Leviton, aqui no Cheval des Andes, na China. O cara é um Pelé, também do campo. Aí vem esse time de notáveis, e os caras trabalham pra caramba. 6 horas da manhã o cara tá andando no vinhedo. Você tá acordando, o cara já tá trabalhando. Aí o cara tomando vinho. Vamos fazer o blend do Casa Té 22. Cara, ficamos lá 4 horas tomando vinho. E ele toma, anota, cospe, né? Se o trabalho dá pra fazer, eu vou tomando, né? Eu vou tomando. Chega uma hora, não aguento mais.
Chega uma hora, você não tá entendendo nem o que eles estão falando. Chega, não aguento mais. Esse aqui acabou? Pelo amor de Deus, acabou, vai ser suplente, acabou. Ele, de manhã, amanhã, 11 da manhã, tudo de novo. Falei, pelo amor de Deus, tudo de novo. Aí fomos, tudo de novo. Chegamos lá no tudo de novo, ele chegou e fez assim, juro por Deus. Esse Cabernet não é o Cabernet de ontem. Falei, desculpa, aqui na Grama não tem nenhuma lojinha que vende Cabernet. Então, é o Cabernet de ontem. Não é. Vamos ver. Chama a Gabriela, que de novo, lá tem essa coisa que as mulheres que mandam em tudo, né? A enóloga que toca a vinícola residente é a Gabriela. Fez até um estágio agora, a primeira brasileira. Fez um estágio no Cheval des Andes. Ficou lá no Cheval des Andes com a turma. E esse exchange, assim, para ela é muito legal, de aprender os outros processos, trazer para a Grama. Então, isso também o PR ajuda muito. E a Gabriela, vamos ver de onde você tirou essa... Ele foi barrica por barrica de Cabernet. Aí ele, essa. Gabriela, foi essa aqui que você pegou? Foi. Era a única barrica que a tonelaria, que é quem faz a barrica, não era Tarransou, era de outra marca. O cara pegou no nariz. Assim, um negócio assim, tudo igual. Não. Então, PR já, essa barrica separa, já não vamos usar. Então, o capital de giro vai indo pro buraco, né? Essa aqui separa, não vamos usar, né? Mas isso foi, nesse compromisso com a qualidade, isso foi pra gente virando um norte. Então hoje, e aí o Pierre hoje é o nosso chairman e é um cara que ajuda demais. Ajuda nos processos, ajuda nos controles, ajuda no que a gente... E eu acho que é um pouco ele, que realmente é um cara extremamente bem sucedido. Um cara extremamente realizado. O cara ficou à frente de 2 chateaus, talvez os mais importantes dos últimos 30 anos. De um lado Cheval Blanc, do outro lado Yquem. Então o cara que conquistou nesse mundo, o cara... entendeu? Mas eu acho que o nosso compromisso com a qualidade é algo que talvez ele tenha se identificado. Máximo também é a mesma coisa. E nesse processo, eu fui conhecendo as pessoas. E por conta de uma amiga minha, Maria Vargas, que é uma super assessora de todos os chefes, restaurantes, quase todo mundo. Ela é demais, conheceu lá há 20 anos. Ela me convidou para um evento que eu fui de penetra, que é o Porco Mundi, que é os Rueda. Eles levam chefes do mundo inteiro lá para o sítio dos Rueda. E uma parada obrigatória sempre é o Bar do Carlão, que é na Grama. Que é o cara que faz o torresmo mais premiado que existe. O cara é uma figura, o Carlão. E o Carlão, numa festa junina, até vai lá na fazenda e tal. E o Carlão, cheguei no Carlão, comecei a conhecer as pessoas. Esse aqui é o chefe do restaurante e tal. Eu não conhecia ninguém nesse mundo de chefes, né? É um mundo muito, vamos dizer assim... Você fala, caramba, aquele chefe e tal, né? Você fica igual ver o ator da Globo. Uhum. O fulano fez a novela. Pode ser o chefe, aquele chefe. E aí eu conheci um casal, que hoje viraram nossos super amigos, que é o Daniel e a Tássia do Nelita. O Nelita é, para mim, assim, o restaurante italiano do Brasil. Moderno, sofisticado, sutil, sabores, foda. Lugar incrível. E conhecemos eles. Vamos pra fazenda conhecer? Vamos. O cara chegou lá, o Daniel sommelier, não sei o que lá, ajudando vinho. Pô, adorei os vinhos e tal. E depois de 2, 3 meses, era o aniversário do Nelita. Aí ele falou, Pedro, eu não tinha rótulo, não tinha nada. Eu não consigo aqui, eu convidei todos os jornalistas de gastronomia, eu convidei um monte de chefe. Você consegue umas garrafas de vinho tinto e branco por aniversário do Nelita, que vai ter um jantar exclusivo e tal? Eu falei, Jesus, que vergonha. Vamos. Estamos aqui no play, né? Bora. Fomos lá, sentamos, assim, eu num canto. E o jantar moendo, todos os jornalistas bacanas, importantes e tal. Cara, e as pessoas tomavam vinho. Aí, uma hora, umas 3 pessoas. Vocês são os produtores do vinho? Puta, agora vai.
E todo mundo assim, caramba, que vinho incrível, como é que você faz esse vinho e não sei o quê. Aí eu falei, caramba, tem um balangandã aqui. Aí disso, a gente parou no Laçai, no Rio, a gente parou no Tuju, que quando estreou a gente estava no Pairing, lá com a Jucarani, que é uma querida e que colocou a gente. A gente tá no Dom. O Dom tem muito gringo, né? O Dom hoje acho que é o restaurante que mais vende Casatés. Os gringos pedem a garrafa. Não, me vende aí uma garrafa, eu quero levar embora. Não, tem que se inscrever na lista do chato lá. Não dá tempo, tem que pegar um voo, me vende. Aí o Ceará, que é uma figura, me liga. Pedro, posso vender aqui? Vende, Ceará. O cara vai para Nova Zelândia, o cara vai para Austrália, o cara vai para os Estados Unidos. Então, assim, aí nisso, o vinho foi se posicionando. Né? Mas, de novo, nós estamos no começo da jornada, mas hoje a gente tem uma história que você fala, poxa vida, Pedro, olha que legal. Eu, às vezes, tem dia que eu brinco em casa e brinco lá com a turma. Falo, pô, tem dia que parece que vai dar certo, né? Mas tem muito dia que parece que vai dar errado. Tudo errado. Mas, então, assim, a gente está no começo. 9 anos, Pedro, que você tá? 9 para 10. 9 anos, é isso aí. E, de novo, né? De Casatés na rua, nós estamos há 1 ano e meio. Ah, é agora, é recente. 1 ano e meio. Porque, de novo, você pode fazer o caminho que, de novo, cada um tem seu caminho. Né? Ah, eu vou montar um wine bar, eu vou comprar uva, meter um rótulo, eu tenho meu vinho. O que você garante da qualidade daquela uva? O que você garante de como aquela uva foi feita? O que você garante daquela procedência? O que você garante daquela reliability do seu consumidor que está se identificando com uma marca ou não? Com aquela história que você está contando. A gente fez o caminho que para mim, a história, me parecia o caminho correto. Que é, nós vamos fazer a planta, estudar o solo, cuidar da uva por anos, fazer os testes da uva, construir a vinícola, ó, todo o capex antes, tudo bootstrap. Para você... Tudo bootstrap, tudo seu mesmo, não teve investidor, não teve nada. Sangue, suor, lágrima e coragem. Enfim, eu trabalho com M&A, briga societária, participei de muitas. Ter sócio é difícil. É difícil. Pode dar errado de verdade, né? E num negócio tão familiar, que envolve tanto assim, eles não deixam eu contar, mas para você eu vou contar. Meus filhos, tudo escravinho. Nas férias, que idade eles têm? Tudo fica trabalhando, lavando o chão, catando uva. E é isso mesmo. Fica nesse mundo, tem tudo, pode tudo, né? Esquece. Aqui, na roça, acordar, chega na safra, que é julho, agosto, eles estão de férias. E salvo quando eles estão salvos em algum torneio de polo aquático pelo mundo, eles estão na fazenda. E assim, 6 da manhã, tá lavando o chão, passando máquina, colhe uva 4 horas da manhã. Assim, porque no fundo, eu acho que aprender a fazer as coisas, aprender a ver que as coisas demoram, aprender que esse compromisso com a qualidade, ele é duro. Agora, quando você constrói alguma coisa de reputação com qualidade, ele é muito mais resiliente do que uma coisa que você jogou dinheiro no problema e inventou uma marca, criou um storytelling ali e você, cada hora que o vento muda, você muda. Entendeu? Então, por todas essas combinações, eu espero conseguir, não sei se eu vou sobreviver a isso, mas eu espero conseguir que a Casatés siga num projeto para sempre familiar, sustentável, que gere riqueza na região. As pessoas que trabalham, as pessoas que orbitam a Casatés, já são muitas pessoas hoje em dia. Quantas pessoas você tem já? Hoje, na fazenda, assim, dividido em... Trabalham, tem uma turma que toca o geral, que é pouca gente, umas 4 pessoas. Em São Paulo já tem
além da Tessa, a Bárbara, que veio agora ajudar, tem 2 pessoas em São Paulo, mais na direção, mais organização de tudo e tal. Aí você tem o conselho que trabalha, né? Pierre, Daniel, não, mas a galera aqui me ajuda pra caramba e eu sou um eterno devedor desses caras. E lá na roça, você tem a Gabriela na vinícola com um time de 2 cantineiros, e tem as famílias dessas pessoas. Você tem a Lara, que é a agrônoma-chefe do campo, com um time de 10 famílias, trabalhando na área mesmo. No campo. E, naturalmente, você precisa do cerqueiro, você contrata mão de obra, o eletricista, né? Então orbita todo um ecossistema ali, não só em mim, obviamente, mas as fazendas ali são fazendas muito produtivas. Orfeu, Irarema, Santalina, tem uma escola ali que é a Escola Apolo, que é um negócio muito legal, porque é uma escola que a gente ajuda, fizemos uma sala de informática, fizemos um monte de coisa. Assim, então, as fazendas ali minimamente se ajudam no sentido de criar ali no Vale uma infra Nárnia. Então, IDH muito bom, segurança muito boa, todas as crianças têm escola, transporte lá do negócio para as crianças, obviamente, de graça. Então, assim, isso acho que seria um super negócio, assim, quer dizer, contar a história de um vinho brasileiro, de um vinho do Vale da Grama, tem sido um puta prazer. A gente está no edge da exportação. A gente esteve em Londres e foi um sucesso. Organizamos vários tastings em Londres. Eu morei em Londres, né? Eu fui fazer mestrado em Londres. Eu tenho um amor pela cidade incrível. Então, um amigo meu, que ainda está lá, François, canadense, me ajudou muito e organizou umas entradas. Eu fui com o Pierre para Londres, a gente apresentou o vinho em vários lugares. As pessoas, nem queria saber do vinho. Vinho brasileiro. Vamos vinho brasileiro. Vamos receber esse cara, vinho brasileiro. Tá bom, abre aí e tal. E como disse o Máximo, vinho fala. E aí o cara, caramba, como é que faz esse vinho? Quero comprar esse vinho e tal. Então agora a gente tá para fechar com uma importadora. A gente vai exportar, mas eles vão importar lá. E lugares assim, Maison Stella, aquele Hotel Raffles, Claire Smith, Angelina, Trattoria Angelina, da Terra, que é um brasileiro, gente finíssima, 12 estrelas Michelin em Londres. E que querem o vinho. E eu acho que o cara também quer o vinho, porque, é um vinho que fala, brasileiro, com história. Né? Acho que tem é sexy nesse sentido, né? Então, assim, tô nessa super jornada. Quanto mais Casatez vai bem, mais tem que trabalhar no capitalismo. Então, capitalismo esborracha. Como é que tá a advocacia? A advocacia, graças a Deus, é a minha principal ocupação. Por isso, cada vez mais vai botando gente na Casatez, porque eu tenho que estar focado full time na advocacia. A advocacia que paga as contas. E eu gosto. E eu tenho um escritório que, graças a Deus, vai muito bem e me ajuda muito. Me ajuda muito, assim, tudo que eu tô 20 anos no escritório. Qual a tua especialidade lá? M&A, societário, companhia aberta, briga de sócio. É muito nichado o que a gente faz. Tem um amigão meu do Pinheiro Neto que faz isso. Guilherme Monteiro. Não sei se então, Guilherme Monteiro. Cruzou ele bastante. E aí, assim, é um negócio muito intenso, né? Mas eu tenho que dar meus pulos. Então, de manhã cedinho, 6 horas da manhã, das 6 às 7, enquanto as crianças se enrolam para sair de casa para ir para a escola, eu tô no telefone e tô lidando com a roça. Aí eu vou lá levar as crianças na escola, vou na roça. A hora que começo a chegar mais perto da farinha, eu vou passando pro inglês. Né? Tá no R6, vai pro inglês. R6, aí passo pro inglês, português mais organizado. E aí eu fico no capitalismo e aí, enfim, mas final de semana, se eu não estou trabalhando no capitalismo, eu tô lá. E de novo, a pandemia foi uma época que, cara, foi horroroso a pandemia que aconteceu com o mundo e tal. Mas tem uma coisa boa pra mim da pandemia, foi que eu morei 8 meses na fazenda, sem sair da fazenda. Então eu estabeleci uma série de processos, consegui organizar um monte de coisa. Então hoje, por vídeo, faço um vídeo com a Lara agrônoma, com a enóloga, com o que está acontecendo, grupo de WhatsApp, que é um saco, mas tem lá o grupo de WhatsApp, que você está lidando desde assim, não está subindo o carro
porque choveu, porque não sei o quê. Atolou. Até, poxa, o restaurante que eu te contei, a gente teve uma semana passada, uma história super legal. Nossos vinhos, como a gente não vende na gôndola e não estão em muitos lugares, muitos dos nossos clientes que compram vinho levam nos restaurantes. E o cara leva no restaurante, o sommelier fica olhando, né? Um cara, um vinho brasileiro, nunca vi e tal. Quando chega o terceiro cara, que chega com uma mesma garrafa de vinho, o cara fala, pô, posso provar? E aconteceu isso agora na Casa 201 no Rio, que é um super restaurante. E os caras, puxa, queremos ter o vinho e tal. Aí o cara procura. Aí eu preciso trazer a Bárbara. Bárbara vai para o Rio de Janeiro, apresenta o vinho, não sei o quê. Estamos organizando com o Daniel do Nelito um treinamento para todo mundo que tal. E um cara que também agora me aproximei e que eu quero fazer coisas juntos, que é um super cara, é o Thiago, da Enocultura, que é uma escola. Você não tem a ideia a quantidade de pessoas que têm interesse em entender mais. Então o cara tem os cursos de vários níveis e tal. Então tem uma questão de educação de sommelier, uma questão de sommelier, criação de sommeliers de pessoas de baixa renda. Então coisas que a gente está começando a mexer. Né? Então assim, é um projeto 360 muito intenso. E a única coisa do 360 que eu não falei ainda é o tema da arte. A Tessa era advogada. Sua esposa. Se chama Casa Tess, depois de muitos estudos de branding, a porra toda. Pedro Testa. O cara casou com uma mulher que chama Tessa. Porra! Naturalmente ela não chama Tessa Testa, porque ia ficar ridículo. Mas passa muita vergonha em aeroporto com os filhos. Pedro Testa, Laura Testa, Antônio Testa. Testa não, o nome da senhora. Testa não, o nome da senhora. O cara não entende, todo mundo testa, né? E aí ela migrou para o mundo da arte, uma dada época, e foi fazer faculdade, não sei o quê, trabalhou com o Marcelo Guarnieri, que é um puta craque, na galeria ali no Jardins, em Ribeirão, é um super amigo, e começou SPA, começou isso, aquilo, com esse artista e tal. E não vinha um brasileiro, a gente achou que era uma super oportunidade a gente homenagear artistas brasileiros. Então, a cada ano, a Casa Tess homenageia um artista brasileiro. Como? Esse artista faz uma obra, ou tem uma intervenção qualquer, lá, e uma coisa que fica lá. E o sujeito que está na locação e tal, ele quando recebe a locação, ele sabe daquele artista, a gente conta a história daquele artista, a gente, né, é um negócio muito legal. A última agora foi a Alice Chintani, que puta, é fantástica, bienal, uma craque e tal. Começou com o Baravelli, um cara super cara, Zé Rezende e o Mauro Restife. O Zé Rezende fez um desenho incrível, que a gente vai fazer uma obra na Fazenda super grande, aquelas coisas do Zé enormes. E o Mauro, o fotógrafo, está fotografando essa história há aproximadamente 4 anos e meio. Então o Mauro, que é um puta fotógrafo, amigo da família, ele tem foto das crianças plantando, colhendo, a gente construindo a vinícola, a gente começando os blends, Pierre fazendo os blends. Então tem umas fotos de arquivo que a gente não sabe muito qual que vai ser o final dessa nossa trajetória com o Mauro, mas que é a história da Casa Tess, que a gente também está documentando, vamos assim dizer, entendeu? Sensacional. Eu tô aqui só ouvindo, porque, né? Até porque eu tô falando muito. Não, faz uma hora que você tá contando uma história que parece que faz 15 minutos que a gente tá conversando. Eu queria te perguntar algumas coisas, mas dar uma pivotadinha. A sua história é incrível, é sensacional. Eu acho que, assim, você está realizando o sonho, acho que de muito adulto, né? De muita gente grande aí que gostaria de ter uma fazenda, criar e ter esse contato de novo com a natureza. Mas eu queria dar uma pivotadinha e te perguntar se você tem esses dados. Como é que tá essa história do vinho no Brasil? Você falou que tem muita gente fazendo vinho e tal. Os dados são impressionantes, assim. Como é que tá? Dá para tomar o vinho em geral? Assim, os vinhos produzidos no Brasil estão ficando realmente bons? Dá para competir? Eu acho que depende do vinho. Né? Quantos prêmios vocês ganharam lá já? Não, a gente concorreu só 2 prêmios, ganhamos 2 prêmios. Tá. Quais são? A gente ganhou uma medalha na Decanter. Tá.
que é um concurso em Londres, super importante, que a gente mandou um vinho branco 22. O único que a gente mandou. Fazer um teste. Manda lá esse vinho aí, que é o primeiro vinho branco que a gente fez, ele é um pouco mais simples. Foi super bem, ganhou a medalha, foi ótimo. Ele ainda era só Sauvignon Blanc, hoje o nosso vinho branco ele já é Sauvignon Blanc e Semillon. É um vinho mais estruturado. E o Casates 22, que ganhou esse prêmio em Londres, entrou nessa lista selecionada e tal. O que eu acho? E tem muitos dados públicos. Teve uma empresa que a Wine quase fez um IPO. Ele teve que fazer um super documento público de prospecto e tal. Ele tem muita informação do mercado que eles levantaram. E tem uma consultoria que chama Ideal, que é muito boa também. Ela tem uma parceria acho que com a Adega. Então ela faz lá um apanhado do mercado cada 6 meses e tal. E vai ter a ProWine semana que vem, que essa galera toda vai falar e tal. Em linha geral, o que aconteceu? O brasileiro, o nosso mercado, em termos de mercado, ele é muito pequeno ainda. Então, se você pequeno comparar... Pequeno no consumo, pequeno na produção? Pequeno na produção e pequeno no consumo. Nos dois. O consumo hoje no Brasil deve estar na casa de 2 hectolitros por pessoa ano, por aí, 2. Na Argentina é 54, Estados Unidos é 65, Europa é 60 a mais. Litros por ano. Assim, é ridículo. Aí você fala, tá bom, mas o Brasil, porra, você tem no Nordeste, não pode não tomar vinho. O Nordeste é o maior mercado de uísque do Brasil. Mas tudo bem, vamos restringir o Sudeste. 3. Então assim, o hábito de consumo e a quantidade de vinho consumida no Brasil, ainda que você diga, poxa, as pessoas estão bebendo menos vinho na Europa, tem que beber menos 50 vezes para chegar no Brasil. Tá? Então assim, tem uma avenida de crescimento muito grande da indústria, primeiro. Segundo, você tem, nessa nova fronteira, tem um movimento liderado por um cara muito querido, que é lá de Ribeirão Preto, Biagi, que é Wines for SP, que teve até uma participação até do Tarcísio, teve um evento nos Palácios dos Bandeirantes, criar a Rota do Vinho de São Paulo e tal. Tem esse movimento em Pinhal, Espírito Santo do Pinhal. Fato é que tá pipocando uma nova fronteira muito grande. O Sul, que é o nosso grande, histórico mercado produtor, ainda é muito maior, né? O Vale dos Vinhedos, ele é muito organizado, Pinto Bandeira, etc e tal. E faz ótimos vinhos. Mas eles estão mais longe do mercado consumidor que São Paulo. Essa turma que está aqui, nós estamos aqui, de certa forma, está sentado no mercado consumidor. Eu quero exportar por a questão de que eu quero contar a história fora, eu acho que o Casates tem potencial e tal. Mas em tese eu não preciso exportar. Quem precisa exportar é o Chile. O Chile precisa exportar, não tem mercado local. Tá. A gente, São Paulo, tem um mercado, é o 5º ou 6º mercado de luxo do mundo. Então assim, fora o que você tem de interior de São Paulo, muito forte, e o que você tem de Goiânia, o que você quiser. Então, você tem esse mercado consumidor no Brasil. Agora, é um mercado que conhece menos de vinho. É um mercado que toma muito outras coisas e que hoje, por exemplo, em Pinhal, você tem mais de 80 projetos. Só que você não tem 80 vinícolas sendo construídas. O problema hoje que eu, pessoalmente, vejo, ou o risco que eu vejo hoje, é que você tem muita gente produzindo uva e plantando. Eu tenho 7 hectares de uva. E eu sei o que dá trabalho para você fazer ótimas uvas em 7 hectares. As pessoas que estão começando agora, no Rio de Janeiro, o cara começa plantando 20 hectares. E eu plantei uma coisa focada, eu quero fazer esse vinho e tal. O cara planta 20 hectares de 20 tipos de uva diferentes. E esse cara, muitas vezes, não faz a vinícola. Ele só vende a uva. Eles querem vinificar a uva deles nos hubs que funcionam como incubadores. Ah, tá. Então, todo mundo começar no hub, legal. Mas eu acho que se você quer fazer um vinho seu, você precisa fazer o vinho. Você não pode
fazer a uva porque aquele cara que está verificando ali no hub, e esse é um gargalo hoje em Pinhal, eu acho, primeiro que tudo muito parecido. Toda a técnica de vinificação, que ela é um infinito de possibilidades, o cara faz igual para todo mundo. Numa uva que em quase toda ela já é toda Syrah. Então já fica tudo muito parecido de novo. E aí vira a pior parte. Como esse cara tem um número X de tanques e de espaço, ele vira para você, sua uva não está pronta para ser colhida. Mas ele fala, Douglas, se você não colher agora, bonitão, não entra na fila. Você vai perder a sua fila. E o outro cara que tá, precisa colher, não colhe ainda que não tá pronto, não colhe ainda, a uva passa. Então, você tem um problema hoje, eu acho, que pode prejudicar vinhos, que é a questão da vinificação. Eu acho que a turma, em termos de plantação, eu nem sei o número, mas a Vitácia, que é quem vende muda, o cara é sold out de muda. Isto é, não é que está plantado, além de estar muito plantado, o que aconteceu é que muitas pessoas seguem plantando mais. Então o cara tem lá 10 hectares e ele vai para 20. Só que ele não vendeu ainda uma garrafa de vinho. E esse cara, esse mercado... Você lembra a época do eucalipto? Todo mundo plantou eucalipto? Uhum. E o preço do eucalipto veio? Todo mundo largou o eucalipto plantado? Eu tenho uma preocupação de que toda essa galera vai chegar no mercado daqui a 2, 3 anos, que é o tempo do cara plantar e colher e tal. E salvo se os caras fizerem, acho que a vinícola e encabeçarem um projeto, eu não sei, eu acho que tem mercado, num outro preço, e talvez uma coisa mais mainstream. Bom, Pedro, então, eu entendi a história do Brasil, então, no vinho, você acha que é uma revolução que pode estar acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma produção que está sem muito direcionamento. Você acha que pode ter um... Não, eu acho que a gente vai ter que descobrir a vocação das coisas, né? A gente também é a nossa. Ali no Vale da Grama só tem... De novo, a estrela, uma coisa que eu digo, que eu acredito muito. Porra, Casa Tese é porque o Pedro, Casa Tese é porque comprou, Casa Tese é porque a máquina, porque o Pierre, porque... Não. A estrela do projeto é o Vale da Grama. É a natureza, é onde você produz aquela uva. É inacreditável o Merlot que a gente tem. E é o lugar. É lá o lugar que é o pós, é o vulcão, é o vento, é não sei o quê. Claro, tem o humano, tem o investimento, tem o Pierre, claro. Tudo isso, mas é o lugar. Então, a nossa vocação é fazer, acho que, um grande vinho, produção pequena. São Paulo tem espaço para outros projetos como a Casa Tese. São Paulo tem espaço para projetos de 50 hectares de uva e 50 rótulos. Tá certo? Então eu acho que é a questão de encontrar o lugar. Né? Como é que você vai distribuir esses vinhos? Né? Como é que você coloca esse vinho no mercado? A gente está colocando um vinho, escolhendo as pessoas que contam a nossa história. Isso é difícil. O modelo do B2C demora para construir. É mais fácil eu ligar no Pão de Açúcar e vender minha produção inteira. E vira um problema dele revender no preço que ele revender. Mas aí eu fiquei na mão do Pão de Açúcar. Aí é uma outra história. Entendi. Pode ser que um vinho que o cara não gaste o que eu gasto com a rolha, com o barril, com a qualidade, né? Que ele tem um label que, puta, funciona super bem para ele isso. Mas eu acho que se você olhar os números de importação, o Brasil importa hoje muito vinho. Muito vinho. Isso é, obviamente, a maior quantidade de vinho que a gente importa. A Ideal tem todas as dados, eu não vou saber de cabeça, mas é tudo Chile, Argentina, Portugal, vinhos muito baratos em volume. Esse vinho pode muito ser substituído por esse vinho de São Paulo. Esse vinho de São Paulo tem qualidade e preço para brigar por esse vinho com uma vantagem. Ele é em real, não tem a logística, ele tem um apelo de ser um vinho brasileiro. Então, assim, tem uma curva de aprendizado do consumidor, que eu acho, mas eu acho que sim, acho que o vinho brasileiro tem muito espaço em todos os níveis de projeto.
O projeto que quer fazer um vinho extraordinário de qualidade tem espaço, com algumas dificuldades. O que quer fazer um vinho para rodar também tem espaço com outras dificuldades. Mas eu acho que, no geral, tem muito espaço para o vinho brasileiro. Pra você ter uma ideia, as importadoras que estão sofrendo em vender vinho na Europa, que a Europa está no mercado mais saturado, tem acesso a tudo, é um outro bicho. Estão olhando para o Brasil como um mercado de vou trazer vinho de lá, uma importadora que não opera no Brasil. Eu vou entrar no mercado brasileiro porque o Brasil tem muito espaço para vender vinho. Tudo bem, o cara quer trazer o vinho gringo, mas tem espaço para vinho gringo, tem espaço para vinho nacional. Então é um tema de você se posicionar, contar a história, da região se unir, que tem essas iniciativas, Wines for SP, com o governo do estado e tal, né? E trocar essa tecnologia. Eu sou muito OpenAI, assim. Eu recebo os produtores que estão começando, o cara fala, pô, mas como é que você faz isso aqui? Que marca você usa de não sei o que lá? Eu respondo tudo. Você usa irrigação, não usa irrigação? Você faz tal coisa? Eu respondo. Eu acho que assim a gente, quanto mais vinho bom brasileiro tiver, melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. E você sabe que eu tenho, mudando de pato para ganso agora. Não, acho que é de pato para galinha, não é nem ganso. Eu faço uma coisa muito parecida na minha área, né? Minha área de contabilidade. E eu montei uma mentoria que eu dou mentoria para contadores pelo Brasil inteiro. Que legal. E a maior coisa que a galera quer saber é assim, como é que você faz aí? E eu abro, não tem problema. E alguns já me perguntaram, né? Cara, por que você conta? Né? Falei, cara, porque assim, se o mercado subir, todo mundo ganha. Não sou eu, é todo mundo. Se o vinho for bem feito, for bom, for bem apresentado, a gente tem um problema enorme no Brasil de contrabando. Enorme. Eu imagino. Falsificação e contrabando é um negócio... Falsificação é um negócio pesado também, né? Mas assim, eu não tenho muito dado de falsificação. Os números de contrabando são bizarros. E contrabando por quê? Porque o cara enche o caminhão lá na Argentina de Zapata, entra aqui e não estou dizendo que é um problema... Amigo meu... É o descaminho que você quer dizer, né? Trazer o vinho amigo meu. Por baixo dos panos. Eu arrumei um vinho tal por não sei quanto. Aí você fala, você compra um relógio que você acha bacana por 1/3 do preço? Não. Eu não. Não, se você comprar, entendi. Mas é a mesma coisa. E as pessoas acham bacana. Porque eu tenho um vendedor de vinho ótimo, o Joãozinho. O Joãozinho me arruma vinho tal a tanto. E o cara se acha bacana. Você compra carro, eu quero comprar um carro. Quanto custa o carro na concessionária? R$100 mil. Arrumei um cara que vende por 50. O carro é roubado. Você compra. Ou não pagou imposto, ou é um carro não sei o quê. Não compra. E esse geralmente são os primeiros a levantar depois. E esse mercado é grande. Eu imagino. Esse mercado de vinho que vem sem imposto é grande. Então, para a indústria se organizar, seria um grande negócio. Cada importadora de vinho no Brasil tem uma estratégia tributária diferente. Tem umas que vendem o vinho da França para Portugal por 100, Portugal para o Brasil por 1, recolhe sobre 1. Claro que o vinho chega aqui num preço competitivo. Se é legal ou não é uma outra discussão. Tem o cara que usa uma liminar de não sei o quê. Tem o cara... E isso atrapalha muito o mercado, como organização do mercado, né? Então, e grandes importadoras, não grandes de tamanho, mas de qualidade, que querem fazer tudo o refrigeração da garrafa. Traz a garrafa refrigerada, paga o imposto. Esse cara muitas vezes sai do mercado porque o mercado não é competitivo para ele. Pedro, agora uma pivotada aqui, a gente está indo para a reta final aqui, né? Como negócio agora, né? O podcast aqui é sobre os executivos e a tua história é incrível, porque você sair sem histórico nenhum e construir tudo isso, eu achei fantástico. Tudo bem. Tudo muita coisa. Você fala que tudo bem, é o lugar, mas também tem a tua mão, tem o teu olhar, tem a tua estratégia de negócio, que eu achei sensacional, essa estratégia da alocação e tudo mais.
como business, como negócio, você que era um cara que estava acostumado aqui com Faria Lima, em São Paulo, mundo jurídico, de grandes negócios e tal, tocar um negócio do agro desde o zero, desde o começo. Como que é isso? Como é que você vê isso? É muito desafiador? É muito difícil? É muito difícil. Eu venho da prestação de serviço, que é um setor historicamente premiado no Brasil, você paga pouco imposto, você corre pouco risco, você não tem CAPEX e você vende um serviço, lucro presumido, passa bem, obrigado. Se for bom, for sério, não tem como dar errado, né? Empreender no Brasil é dificílimo, ponto. Num negócio que é no interior, lidando com uma mão de obra muitas vezes pouco qualificada, sujeito a todos os intempéries da natureza e que requer um investimento relevante, eu te diria que é uma maluquice do começo ao fim. Né? Se o cara for fazer um pitch né, vou montar um business de vinho, o cara vai dizer, hã? Né? Ah, porque, porra, o Rothschild tem um vinho maravilhoso. Construiu com escravo e é 200 anos. Né? Então, assim, você fazer hoje, em atenção às corretas, todas temas de leis trabalhistas, EPI, temas rurais, risco que você corre. Não tem seguro. Não tem seguro. Não tem seguro de estoque. Não existe hoje no Brasil, que eu procurei, posso não ter achado, mas já bati, não existe seguro de estoque. Seguro de estoque, eu tentei. O que uma vinícola tem? É um grande business que o estoque aprecia com o tempo. Não é perecível, ao contrário. Teoricamente, meu estoque está valorizando. Uhum. Eu não vendo tudo todo ano, eu vou guardando e eu tenho lá um estoque. Os caras roubar o seu estoque, não tem seguro. Ou se acontecer alguma coisa com o estoque? Se pegar fogo, beleza, você mete uma pólice de incêndio gigante, ok. Uhum. Mas você começa a lidar com intempéries do mundo real, que no mundo de prestação de serviço você não tem. Não tem. Né? Ah, mas o agro tem muito dinheiro de incentivo. Cara, é caríssimo esse dinheiro. Na uva tem zero esse dinheiro. E para você fazer o verdadeiro investimento que você tem que fazer para você fazer vinho, que é o CAPEX de uma vinícola e o capital de giro, você faz esse financiado, acontece em muitos lugares. Você está rodando, enquanto não vem o próximo incentivo, você não roda. Não roda. E você fica refém do incentivo. Com a taxa de juros que existe no Brasil ainda? É impossível. Então, assim, é um desafio gigante o negócio. É um desafio gigante o modelo de negócio que eu escolhi. Porque ir para locação é muito legal. Criar relação direta com o consumidor é muito legal. Mas o B2C, que é o melhor canal, sempre. Tem a maior margem? Ele é um canal de você demora muito para construir. E construir marca é dinheiro. É reputação, é todo dia, é estar no restaurante certo. Ah, saiu de novo, 2 vezes seguidas. Me ligaram, o que você fez? Jorge Luque publicou no Valor Econômico 2 vezes seguidas, sexta e sexta, falando de Casatese, bem e tal. Eu falei, cara, isso aqui é isso. Não fiz nada, nunca gastei dinheiro com publicidade. E você atrela todo esse sucesso ao produto diretamente, à uva? Não é só isso. A gente sabe cara, eu acho que sem a uva não tem nada disso. Tá. Eu acho que assim, o pilar de sustentação é ter uma uva boa. Quando que você percebeu, assim, que falou assim, puxa, cara, eu tô com um puta produto na mão e vale a pena eu jogar um caminhão de dinheiro aqui meu, porque você tá bootstrap, pelo que você falou. Pô, você tá tirando dinheiro da tua família, da advocacia, do teu negócio para Robin Hood. Robin Hood, né? E pondo ali pra... Quando que deu isso? Fala, eu vou quebrar todos os cofrinhos e vou. Cara... E por que deu isso? Eu
Eu nunca fiz uma planilha de Excel, eu não fiz um estudo. Um planejamento. Eu não fiz um planejamento. Você só foi. Aquela coisa de você olhar uma coisa que para todo mundo é uma idiotice, e que talvez seja uma idiotice. Um gut feeling. E que você olha e fala, não, bola em mim. O que eu vou fazer? E eu consigo aplicar nisso. Então, assim, o pilar fundamental é a uva. Mas é claro que, porra, eu não ter plantado Syrah é um puta diferencial. E um puta risco que você assumiu. E um puta risco. E, puta, eu ter conseguido, por qualquer razão, e a uva ser boa, né? Com uma outra qualidade de uva. E, puxa, você conseguir, por qualquer razão, se posicionar fora do eixo mainstream. De novo, outro puta risco. Não, aqui é um vinho diferente, vamos investir mais em qualidade, vamos produzir menos e vamos só vender por alocação, restaurante flagship e vamos sangrar o capital de giro. Cara, dobrou a aposta de novo. Pô, vamos comprar a fazenda do cara sem ter o dinheiro, porque lá o cara... Então assim, a gente... Por isso que eu brinco. Esse dobrou nada, ele custa o sono, dinheiro, mas se você tem ali muito, você sabe onde você quer chegar, pode dar errado. Tua visão tá muito clara, né? Pode dar errado. Talvez dê errado. Mas a jornada, que eu também aprendi essa porra, sabe? Você não chega em nenhum lugar. Eu vou ser feliz quando eu chegar lá. Eu vou ser feliz quando a Casa da Tese ganhar o prêmio. Eu vou conseguir quando não sei o quê. Você nunca chega. Então no final do dia, é a jornada. O que você está fazendo com o seu tempo? Que é o seu motivo, né? Tem gente, não, eu tenho muito dinheiro. Eu caguei. Assim, eu tenho tempo. Né? Você tem que ter tempo. É o seu motivo. Você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, nesse quesito é a jornada. O que você está construindo? O que você está ensinando para os seus filhos? O que você está... E eu falei uma vez uma frase que foi muito mal colocada, e agora eu vou colocar ela direito para terminar, que é assim: puxa, você podia ter pegado todo o seu dinheiro e colocado em renda fixa, tudo que você ganha na sua vida. Verdade. Hoje eu tenho lá muito dinheiro na vida, pode estar aposentado. Mas e daí? Não é daí, eu sou foda, e daí, o dinheiro. Não, eu sofro pra caramba, é difícil. Mas eu, pessoalmente, fiz a escolha de construir um legado, uma história com meus filhos, tentar fazer uma coisa. Pode dar errado. Tudo na vida pode dar errado. Né? Isso a gente já tem. Mas se a gente conseguir construir uma história diferente, fazer uma coisa diferente, isso vai ser muito legal. Né? Então, essa foi a aposta. E para você fazer uma aposta dessa, que tem essa alma, essa coragem, né? A vida que é da gente é coragem, né? O Excel não vai te ajudar, né? Não é o estudo e tal. Você vai tendo a ideia e você vai querendo, e você vai se arrumando, e você vai trazendo o Excel, você vai precisa fechar conta, precisamos vender assim. É claro que não é uma maluquice, né? Mas você não... Se o cara começa do zero, eu vou fazer uma vinícola, ou eu vou fazer comprar criptomoeda, ou fazer um história de advocacia, porra, a vinícola tá lá embaixo. Entendeu? Então acho que é isso. Acho que é um pouco isso que é a Casa Teste. Então no final do dia, vale mais ter história para contar do que ter dinheiro no banco. Tem dia que eu acho isso, tem dia que eu sofro pela falta do dinheiro no banco. Mas, all in all, eu sempre escolhi a história na minha vida. E quanto mais generoso eu acho que a gente é com as pessoas e com a vida, eu acho que você sobrevive ao dinheiro no banco e você é muito feliz tendo as pessoas queridas e as histórias. Legal. Sensacional. Sensacional. Pedro, estamos a 1h e sei lá quanto já, falando aqui 1h30. Eu queria te agradecer muito, porque assim, para mim você me deu uma aula de negócio, de business. Que é isso. Você mostrou coragem, você mostrou que fazer as coisas com qualidade, elas podem ser difíceis e sofríveis no começo, mas elas contam uma grande história e essa história ela vai mostrar o valor dela e eu tenho certeza que você vai fazer um puta sucesso.
Se Deus quiser. Já está fazendo, Se né? Deus quiser. Mas eu acho que isso vai longe ainda. E eu quero estar nessa lista aí, eu já vou entrar nessa lista. Bora lá. Eu quero estar nessa lista porque eu tô com água na boca aqui para experimentar esse vinho. Bora que eu lá. ainda não tomei. Bora lá. Esses 2 vinhos. E eu tenho certeza que você vai para a Europa e vai fazer o maior sucesso. Se Deus quiser. Fora e dentro do Brasil. E eu queria te agradecer muito por Eu que agradeço. Você ter vindo aqui contar essa história. Não, que isso, é um prazer para mim. Eu conto essa história com o maior prazer. É um pouco, se mistura com a minha história da minha vida, né? Não é uma história... Então, para mim é um prazer poder dividir. Mas é muito legal saber que tem brasileiros assim e que a gente tem essa capacidade, cara. Porque assim, eu vejo o Brasil uma potência que nunca decola, infelizmente, porque falta ainda, né, um pouco mais de consciência. Falta tudo, mas chegaremos lá. Mas a gente tem muita gente boa no Brasil. Cara, eu tenho entrevistado pessoas incríveis aqui que fazem acontecer. Eu vi vários. Que fazem acontecer, que tem a sua história. Alguns têm mais eloquência para contar, outros menos, mas a história por trás é muito bacana, é muito bonita. E eu acho que é isso daí. Esse é o propósito do nosso podcast. Obrigado a você. É incrível ter pessoas também como você e que, pega esse seu tempo para divulgar isso, né? Quer dizer, a história de outras pessoas que estão querendo, em negócios, construir valor, entenda valor como você quiser, e difundir isso. Então, parabéns e obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Bora. É isso aí, pessoal. Você acabou de ouvir mais um podcast de Os Executivos. Lembre-se que aqui você sempre vai ter histórias do mundo real, de gente que faz acontecer, como o Pedro. Tem história incrível. Cara, advogado, bem-sucedido. Vou lá para a roça, vou lá para a terra e vou contar uma história. E vou fazer o Brasil ser premiado em vinho fora do Brasil. Isso é incrível. Para mim, isso é o suprassumo dos executivos. E então aproveita, se inscreve aqui no canal, compartilha esse episódio com quem você acha que vale a pena assistir, ouvir. E é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima.